Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, desejo-lhes a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar continuidade neste trabalho lindo e maravilhoso que o Senhor propôs ao meu coração para que eu possa estar realizando aqui juntamente com vocês. Estou fazendo a leitura de todos os capítulos do livro de 1 Reis. Hoje será o capítulo de número 20 e após faltará simplesmente 2 capítulos. Amém? Glórias a Deus. Lembrar para os irmãos e irmãs aqui de Fortaleza que hoje teremos culto de doutrina. Hoje, 24 de 3 de 2022, a partir das 19 horas, ali na rua Vigílio Brandão, número 75, e eu aguardo vocês, que no bairro do Altra Nunes. A palavra do Senhor ela não volta vazia jamais. A nossa congregação é uma congregação pequenininha, mas é uma bênção de Deus. Temos palavra, viu? O Senhor tem nos usado grandiosamente para que a palavra seja bradada, seja pregada ali naquele lugar. E almas têm se convertido ao Senhor, almas têm sido libertas ao Senhor, almas têm se salvado na presença de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ele toda a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém? Então fique atento à leitura do capítulo de número 20 do livro de 1 Reis. Em diante nós vamos fazer toda esta leitura. E aqueles que quiser, que tiver o desejo de ouvir a leitura dos capítulos anteriores, aí na plataforma do Facebook está gravado todos esses vídeos, viu? Então é simplesmente leitura, não é reflexão, não é pregação, é um hábito meu que eu gosto de ler e assim eu estou fazendo esse trabalho para com vocês. Quem sabe o Espírito Santo de Deus também nos desperta vocês para o hábito da leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque nós temos muitos religiosos, mas há uma grande diferença entre ser um religioso e conhecer a palavra de Deus. Quando nós somos religiosos, simplesmente nós fazemos aquilo que homens nos dizem e nos ordenam, muitas vezes doutrinas de homens, mas quando nós somos quando nós somos doutrinados pela palavra de Deus, então os nossos olhos são abertos, os nossos caminhos são caminhos de certeza, porque quem doutrina a minha vida e a tua vida é o Deus Todo-Poderoso, pela sua santa e gloriosa palavra, por Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo. Amém? De antemão já quero lhes pedir para compartilhar este vídeo com outras pessoas que necessitam estar ouvindo a palavra de Deus. Vocês compartilham aí na sua plataforma do seu Facebook, que com certeza tem outras pessoas que necessitam, aí no seu WhatsApp, nos seus segmentos sociais. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar a Deus para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra. Na tua santa e gloriosa presença, meu Senhor, agora em oração, Deus, pedindo, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, me alcance para todo sempre. Também que alcance, meu Deus do céu, a essas pessoas que me assistem. Espírito Santo de Deus, faz um mover espiritual na nossa vida, Senhor. Abre, Senhor, os nossos entendimentos, Deus, para que possamos, meu Senhor, compreender exatamente aquilo, Senhor, que Tu queres falar conosco. Faz assim, Espírito Santo de Deus, fica conosco, nos dá um entendimento, fala grandiosamente ao nosso coração e nos ensina, Senhor, a praticar a Tua palavra. Então, Deus, eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.
capítulo 20 de 1 Reis está escrito assim, versículo em diante. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e com ele havia 32 reis, com cavalos e carros, e subiu e sitiou Samaria e a combateu. Subiu, sitiou Samaria e a combateu. O rei da Síria agora estava em combate direto contra o rei Acabe. Síria, nesta época, era a capital de Israel. E o rei lá era o rei Acabe, que era o rei de Israel, onde ele governava da Síria. Versículo 2. E enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, dizendo: assim tem dito Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: como tu dizes, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho? E voltaram os mensageiros outra vez e disseram: assim tem dito Ben-Hadad: eu te enviei a dizer: a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos me darás. Além disso, amanhã a estas horas, enviarei eu a ti os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e tomarão com as suas mãos e levarão tudo o que de precioso tiveres. Coisa horrível. Um rei mandar dizer para outro rei que simplesmente vai acabar com tudo que ele tem. O seu ouro, a sua prata, as suas riquezas, as suas mulheres, os seus filhos. E naquela época, os reis praticavam isso. Não era que quisesse tomar as mulheres mais bonitas, não, e os filhos mais bonitos, não. Eles tomavam essas pessoas para escravizar no seu reinado, para serviço do reino do rei conquistador. Era assim que funcionava. Ou seja, mão de obra barata para que ele pudesse se enriquecer cada vez mais. Eles não faziam questão de levar homens doentes, velhos, esse tipo de pessoas eles não queriam, mas pessoas que pudessem ajudar no serviço braçal, na inteligência e na administração, para que pudesse aquele rei conquistador se engrandecer cada vez mais. E era isto que Ben-Hadad, o rei da Síria, estava dizendo que ia fazer com o rei Acabe. Não ia tomar só a sua riqueza, mas também todo o seu povo que prestasse para o serviço braçal daquele outro rei. Versículo de número 7. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhe disse: entendei e vede agora como este homem procura o mal, porque enviou a mim por minhas mulheres, meus filhos e por toda a minha prata e meu ouro, e eu nada lhe neguei. E lhe disseram todos os anciões e todo o povo: não o escute, nem consintas. Ele, pois, respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: diz ao rei, meu senhor, tudo o que enviaste a dizer ao teu servo, a primeira vez eu farei, mas isto não posso fazer. E foram-se então os mensageiros e levaram a ele esta resposta. E por isso então Ben-Hadad o enviou a dizer: assim façam comigo os deuses, e mais ainda, se o pó de Samaria não bastar para encher os punhos de todo o povo que me segue. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: diz-lhe, não se gabe o que cinge como o que já se cinge.
E quando ele ouviu esta palavra, estando bebendo com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade, e eles se puseram. Agora vai haver um ataque do rei Ben-Hadad, o rei da Síria, contra o rei de Israel na cidade de Samaria, rei Acabe. E eis que se chegou Acabe, rei de Israel, um profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não é ele que eu te digo, mas assim diz o Senhor. Tens visto esta grande multidão? Eis que hoje eu te entregarei em tuas mãos, para que conheças que eu sou o Senhor. Veja a misericórdia de Deus. Mesmo o rei Acabe e a sua rainha Jezabel, sendo pessoas más, tanto na presença de Deus e contra os servos de Deus, principalmente contra Elias, mesmo aqui, Deus ainda concederá uma vitória a Acabe para que o nome dele seja glorificado e para que Acabe perceba que quem está no controle de toda a situação é o nosso glorioso Deus, o nosso Deus vivo, e não a ação do homem, e não a percepção do homem, e não o braço de carne forte do homem, e não a inteligência do homem, e não a visão do homem, mas é simplesmente Deus, o nosso Deus vivo, Jeová, que comanda todas as coisas no seu tempo certo. Ou seja, nada nesta vida até hoje aconteça que não seja permissão do Senhor. Não é isso? Então o versículo de número 14 diz assim, o versículo de número 13 diz assim, olha, preste atenção. E eis que chegou Acabe, rei de Israel, um profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, tens visto esta grande multidão? Eis que hoje eu te entregarei em tuas mãos, para que conheças que eu sou o Senhor. Oh, glórias, aleluias, louvado seja Deus. E respondeu Acabe: por mão de quem? E ele disse: assim diz o Senhor, por mão dos criados dos príncipes das províncias. E disse Acabe: quem começará a batalha? E ele respondeu: tu. E ele respondeu: tu. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Por meio dos criados dos príncipes, os despreparados, aqueles que não eram homens de guerra, aqueles que simplesmente viviam completamente submissos aos príncipes. Homens despreparados para a guerra são esses que Deus vai usar para que a batalha comece e para que Acabe saiba que quem está no controle da situação é Deus. Então ele pergunta ao profeta: e quem começará a batalha? Aí o profeta diz assim: Deus manda te dizer que é tu, Acabe, que vai começar a batalha. Que vai começar a batalha. Acabe agora, o homem ruim, o homem ordinário, o homem maldoso, o homem homicida, juntamente com a sua esposa, vão ter este privilégio que eu e você certamente já temos, de saber que quem está no controle é Deus. Então Deus lhe concede essa vitória por isso, por amor ao próprio Deus, e não por amor a Acabe. Então, assim, versículo 15 diz assim: então ele fez um reconhecimento dos criados dos príncipes das províncias, os quais eram 232, e depois também contou todo o povo, todos os filhos de Israel, que eram 7.000. E saíram no meio do dia, e estava Ben-Hadad bebendo e embriagado nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que tinham vindo em sua ajuda. E os criados dos príncipes das províncias saíram primeiro, e havia Ben-Hadad enviado espias, os quais o avisaram, dizendo: saíram os homens de Samaria.
E ele então disse: mesmo que tenha saído para a paz, tomai os vivos, e se tiveres saído para pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os criados dos príncipes das províncias, e atrás deles o exército os seguia. E a cada um feriu ao que vinha contra si, e fugiram os sírios, perseguidos os reis de Israel, e o rei da Síria, Ben-Hadad, escapou em um cavalo com alguns da cavalaria. E o rei de Israel saiu e feriu os cavaleiros e os dos carros, e desfez os sírios com grandes estragos. E chegando-se então o profeta ao rei de Israel, disse-lhe: vai e esforça-te e considera, e olha o que tens que fazer, porque passado um ano o rei da Síria há de vir contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram, mas se pelejarmos com eles na planície, certamente venceremos, que somos mais fortes do que eles. A ignorância do ser humano que não é espiritual. Eles, os do rei da Síria, disse: olha, certamente vocês nos venceram porque os seus deuses, deuses com D minúsculo, deuses que eles achavam que eram simplesmente estátuas, deuses que num país tem um nome, no outro país tem outro nome, deuses para todas as coisas, deuses que vai dizer no livro de Salmos, eu acho, que tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem garganta, mas som algum sai dela, né? Tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram. Ou seja, deuses que nada pode fazer e que homens se prostram diante desses deuses para lhe prestar culto, para lhe prestar sacrifício, todas essas coisas. Então, ele diz, agora os da Síria diz: olha, certamente os seus deuses são deuses dos montes, mas se trouxermos a guerra para o campo aberto, então seremos vencedores, né? Porque os sírios dizem assim: porque os nossos deuses são deuses dos vales. Errado. Tomara Deus que um desses conhecesse o Deus verdadeiro que nós conhecemos. Tomara Deus que você que me ouve, que ainda não conheceu a ação desse Deus glorioso, maravilhoso, poderoso, tenha a oportunidade do qual o Senhor tem lhe dado de conhecer esse Deus magnífico. Esse Deus criador de todas as coisas, o fundador da terra, o criador do sol, da lua, o criador de tudo aquilo que simplesmente até hoje nos rodeia. Sabe, essa terra linda e maravilhosa que hoje já se somam aproximadamente 8 bilhões de seres humanos na face da terra, e até hoje, pelo poder de Deus, a terra continua dando o seu fruto para o sustento, para a alimentação, para a vida humana, para a vida. Então eles achavam que os deuses dos israelitas eram deuses dos montes. E eles diziam: mas os nossos deuses não, os nossos deuses são deuses dos vales. E se vocês combaterem contra nós nos vales, certamente vocês serão perdedores. Enganaram-se mais uma vez. Nós não somos submissos a deuses, mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas. Nós somos submissos a esse Deus. Nós somos submissos ao seu Filho Jesus Cristo. E nós somos submissos ao seu Espírito Santo.
submissa ao Espírito Santo. Então, ele diz no versículo 23, diz assim: porquanto os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas se pelejarmos contra eles na planície, certamente venceremos, que somos mais fortes do que eles. O versículo 24 diz assim: faça pois assim, tira os reis, cada um do seu posto, e põe capitães em lugar deles. E tu forma outro exército, como o exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e logo lutaremos com eles em campo raso, e venceremos, se não os vencemos. E ele lhe deu ouvido e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad passou em revista os sírios e veio a Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram também inspecionados, e tomando provisões foram ao seu encontro, e assentaram acampamento os filhos de Israel diante deles, como 2 rebanhos de cabras. Porém os sírios enchiam todo o campo. E o homem de Deus se apresentou perante o rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, mais uma vez, assim diz o Senhor. Porquanto os sírios pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus também dos vales, eu vou entregar toda esta grande multidão em tuas mãos, para que reconheçam que eu sou o Senhor. Oh glórias, aleluias, Deus, que eu sou o Senhor. Então o homem de Deus mais uma vez volta ao profeta Acabe e diz: Acabe, eles estão completamente errados. Acham que o nosso Deus é Deus só das montanhas, mas o nosso Deus é Deus de toda a ocasião. Então, Acabe, o Senhor manda eu te dizer que ele entregará todo o exército da Síria em tuas mãos, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Aleluia, Deus. Versículo 29. E durante 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. E ao 7º dia se deu a batalha, e mataram os filhos de Israel dos sírios em um dia 100.000 de pé. Outros fugiram para Afeque, a cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que tinham ficado. Porém Ben-Hadad veio fugindo até a cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Coloquemos, pois, agora sacos em nossos lombos e cordas em nossas cabeças, e vamos até o rei de Israel. Quem sabe ele poupe a tua vida? Não, quem sabe ele poupe a tua vida. E cingiram então os seus lombos de sacos e de cordas as suas cabeças, e vieram ao rei de Israel e lhe disseram: o teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que viva a minha alma. E ele respondeu: respondeu: se ele vive ainda, meu irmão é. E tomaram isto aqueles homens por bom presságio, e se apressaram a tomar esta palavra da sua boca, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: ide e trazei-mo. Ben-Hadad então se prostrou a Acabe e fez subir em um carro.
E lhe disse Ben-Hadad: as cidades que meu pai tomou de teu pai, eu as restituirei, e faz ruas em Damasco para ti, como meu pai as fez em Samaria. E eu disse a Acabe: te deixarei partir com esta aliança. Fez então com ele aliança e o deixou ir. Então um homem dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra de Deus: fere-me agora. Mas o outro homem não quis ferir. E lhe disse ele: porquanto não obedeceste a palavra do Senhor, eis que, ao te separares de mim, um leão te ferirás. E quando se separou dele, encontrou um leão e o feriu. E encontrou-se logo com outro homem e lhe disse: fere-me agora. E o homem lhe deu um golpe e lhe fez uma ferida, e o profeta se foi. E ficou diante do rei no caminho, e se disfarçou com cinzas sobre os seus olhos. E quando o rei passava, ele clamou ao rei e disse: teu servo saiu entre a tropa, e eis que, apartando-se trouxe-me um outro homem, dizendo: guarda-me este homem, e se chegar a faltar a sua vida, será pela dele, ou pagarás um talento de prata. E como teu servo estava ocupado de uma parte à outra, ele desapareceu. Então o rei de Israel disse-lhe: esta será a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Mas naquele momento ele tirou as cinzas sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. E lhe disse: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da tua mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel se foi para sua casa triste e zangado, e chegou a Samaria. Glórias, aleluias, Deus. Que bela leitura, né? Louvado seja o Senhor. Então, esta última parte aqui, nós vemos que Acabe teve de misericórdia, teve clemência do seu adversário. E agora o homem de Deus se aproxima dele e diz: olha, eu coloquei ele na tua mão para que tu destruísse, e você não destruiu. Pois preste atenção, Acabe, que a sua vida agora será pela vida dele. Será pela vida dele. Então, muitas vezes, meus amados, quando Deus ordenar algo ao teu respeito, que hoje Deus não ordenará mais algo a respeito de outra pessoa para mim, ou seja, dizendo para mim que eu devo executar outra pessoa, isso não irá mais acontecer. Estamos vivendo no período da graça. Mas quando Deus propor ao teu coração falar algo através do Espírito Santo à tua vida para que você venha executar, você faça do começo ao fim, de acordo com o que Deus tem te ordenado. Se começar, termine. Não faça pela metade, porque se Deus ordenou ao teu respeito, é porque Ele quer que você cumpra a ordenança dele. O que foi que Acabe fez? Lá na palavra atrás, na leitura, o profeta disse para o rei Acabe que entregaria todos na mão de Acabe para que ele destruísse. Ele teve de misericórdia do rei da Síria e do Ben-Hadad. Foi isso? Então agora Deus disse: olha, você não fez da maneira como eu disse que era para fazer, para que o meu nome fosse glorificado 100%. Pois agora o meu nome será glorificado 100%, porque a tua vida, Acabe, será pela vida dele. Então aprendam de uma vez por todas: quando você iniciar algo para o reino de Deus, se o Espírito Santo de Deus estiver no negócio e ordenar a teu respeito, cumpra com aquilo que Deus está ordenando a você.
cumpra com aquilo que Deus está ordenando a você. Amém? Glórias a Deus. E no capítulo de número 21, nós vamos compreender melhor o desfecho dessa situação. Não é isso? Vamos orar a Deus para encerrarmos esta leitura. Louvado e engrandecido, meu Senhor, seja o teu nome para todo sempre. Deus querido e amado, meu Senhor, grato sou a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, Deus, de fazer esta belíssima leitura, Deus. Porque o Teu Espírito Santo, Senhor, me motivou mais uma vez, meu Senhor, para termos o conhecimento, Senhor, do Teu povo, de quem Tu eras, do que Tu querias, Senhor. E Tu trouxe, meu Deus, simplesmente de uma nação com o Teu braço forte, Deus dando vida, tirando vida, Senhor, punindo, Senhor, dando regra, mas Tu trouxe de uma nação que no final saiu a Tua santidade, que foi o Teu Filho amado Jesus Cristo. Era necessário, Senhor, que aquela única nação procedesse de acordo com a Tua vontade, ou que a Tua vontade fosse sobre eles, para que no final a Tua santidade, Senhor, pudesse purificar a todos hoje pela Tua infinita graça e misericórdia em Jesus Cristo. E agora, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender melhor, a estar na Tua presença, a buscar todos os dias a Tua face, meu Senhor, em oração, Deus, em palavra, estando sempre, Senhor, Deus, conectado contigo, Senhor, para que não venhamos, meu Senhor, nos desviar, Senhor, do caminho santo o qual Tu tem nos dado. O Espírito Santo de Deus, eu oro, Deus, pela minha vida, pelos meus familiares, por cada um, Senhor, deles, e pelos familiares dessas pessoas que me assistem. Que o Senhor venha abençoar, guardar, livrar de todo mal, prosperar a vida de cada um em todas as áreas. E Espírito Santo de Deus, fica conosco até que Tu venhas. Eu oro e Te agradeço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.